Caro Padre Silvio, nos encontramos aqui junto para abrir uma janela do terceiro capítulo da nossa nova Ratio, que tem como título O Caminho, Opções Fundamentais. No título há um convite a caminhar, a mover-se, mas ao mesmo tempo fala-se do fundamental, das fundações. É possível caminhar enquanto se cavam as fundações? Caminhar enquanto se escavam as fundações. Caminhar é o impulso que recebemos não só deste capítulo, mas também dos três que se seguem. O terceiro é Dimensões do Caminho. O quarto é Caminhar Juntos, Acompanhamento e Discernimento. E o quinto, Caminhar Juntos na Igreja e na Congregação. Vês que o caminho está sempre presente. A formação é, por natureza, um longo caminho, um êxodo que dura toda a vida, como foi, aliás, para Dom Bosco, de Bec a Valdoco, aqui em Roma, até aos 136 países onde ele agora está vivo. Mas não se caminha atrás do Mestre se não formos ramos unidos à videira, ou casas construídas com alicerces na rocha. Salmo 119. Corro pelo caminho dos teus mandamentos, porque tu me alargaste o coração. Este terceiro capítulo, com as opções fundamentais, é como um concentrado de energia, de dinamis, de força, que depois põe em movimento e em marcha todo o resto, que nos faz caminhar e nos torna também capazes de correr. O que é fundamental não só para caminhar, mas para ter a força de correr com e em direção aos jovens que se movem em um contexto real, virtual, cada vez mais rápido. Eu diria isto: formação é igual a relação. Formação é igual relação. Isto é fundamental. Lembra-se da criação do homem na pintura de Michelangelo, na Capela Sistina, que fica a 15 minutos de bicicleta daqui? É o dedo de Deus e o dedo de Adão? Nisto está o amor com que Deus nos amou primeiro. Como diz João, e como também nos recorda o capítulo 3 da Ratio, na base está a relação, da qual nasce a formação. A formação é uma ação divina. O pai é o educador por excelência. Vocação e formação estão profundamente ligadas, desde o Gênesis ao Apocalipse. Desde a primeira vez que tivemos contato com Dom Bosco até o nosso último suspiro. A identidade e a missão salesianas só se sustentam porque existe uma rica vida de relações que nascem na Trindade e depois se transmitem nas relações que temos entre nós e assim para todos aqueles a quem somos enviados como educadores e pastores. Esta energia relacional é decisiva, sobretudo nas fases iniciais. Relações entre jovens irmãos, relações entre formadores, relações entre formadores e jovens irmãos. A qualidade salesiana das relações faz toda a diferença. Se as relações contam tanto, eu não saberia dizer se estamos caminhando ao redor das cerca de 1.800 comunidades salesianas no mundo e das grandes variedades de relações que ali se encontram, ou se estamos correndo para a frente para desenhar algo novo para a formação no futuro, ou ainda se estamos voltando para trás às origens de Valdoco, porque o primeiro oratório tem tudo a ver com a qualidade e a intensidade das relações que haviam os jovens com Dom Bosco, com os colaboradores, a ponto de dizer: frade ou não frade, eu fico com Dom Bosco. Para onde estamos indo? Ao redor, para frente ou para trás? Para onde nos leva este caminho? Leva-nos, como você disse, ao sistema preventivo como princípio inspirador da formação. Decide você se é um movimento para trás ou em torno da nossa grande realidade ou para frente. Parece-me que são sempre os três juntos. É a nossa vocação desde o início,
é a nossa formação em todas as fases da vida, mas é também a nossa missão, desde sempre em todo lado. Já o 28º capítulo geral o dizia muito claramente: o sistema preventivo deve ser cada vez mais redescoberto como princípio inspirador e a alma profunda, os alicerces do nosso sistema formativo. Não é algo que acontece depois, quando chegarmos aos jovens, ou que acontece lá fora no pátio, mas aquilo que molda a cada passo e em cada relação, tanto mais nas relações internas de uma comunidade de formação. Se não for o sistema preventivo a energia que anima as nossas relações nos pré-noviciados, nos noviciados e nos pós-noviciados, certamente não será depois. Sistema preventivo no próximo ano está ao centro da nossa atenção do mundo salesiano, porque celebra o seu 150º aniversário do texto deixado por Dom Bosco. Mas a Ratio já se antecipa, colocando-o como fundamento da formação. Há alguma luz a mais que você poderia nos dar sobre esta opção fundamental? A luz vem da meditação com o coração sobre as páginas deste capítulo, que são, afinal, 10 páginas. Não é algo monumental, de enorme dimensão. Aqui posso apenas referir alguns pontos. O sistema preventivo é a pedagogia da graça e da liberdade. É preciso realmente ir até aos fundamentos, ao mais profundo. E quem encontramos lá? Encontramos Francisco de Sales, ainda antes de Dom Bosco. O amor pressupõe a liberdade. Nem mesmo a graça mais poderosa nos priva dela. Um amor forçado não seria amor. E aqui temos uma imagem esplêndida de graça e liberdade, precisamente no 3º capítulo que o Papa Francisco nos apresentou, que é São José. José soube amar de uma forma extraordinariamente livre, com graça e liberdade. Não se colocou a si próprio no centro, soube deslocar-se, colocando no centro da sua vida Maria e Jesus. E depois Francisco de Sales, a mensagem de alguns anos: fazei tudo por amor, nada por força. No que diz respeito às dinâmicas internas das casas de formação, se levarmos isto para lá, só aquilo que é assumido livremente se torna uma convicção e depois atinge o nível da motivação até a reta intenção. A reta intenção de se querer doar inteiramente ao Senhor ao serviço dos jovens, segundo a vocação salesiana. Se quiser dizer de outra forma, Cafasso ajuda-nos ao dizer: o fogo acende-se com o fogo. É com a beleza da própria vida que os formadores comunicam a alegria do Evangelho e, por atração, não por força, por atração, ajudam os outros a caminhar, a correr pelo mesmo caminho, cada um ao seu ritmo. Se o sistema preventivo é tão central assim, então podemos dizer que entre formação e missão cria-se uma proximidade muito intensiva. É assim? É assim mesmo, não é só assim, mas é super assim, porque aqui estás a tocar no coração do reator nuclear de onde toda a energia se liberta. É precisamente formação na missão, um impulso poderoso que o Papa Francisco nos deu no capítulo geral 28, que depois Padre Ángel retomou e que deu início ao processo de reescrita da Ratio. Formação na missão. O salesiano aprende não só a revelar Deus aos jovens, mas encontra Deus neles. Como diz o artigo 95 das Constituições, aprende a encontrar Deus através dos jovens a quem é enviado, olhando para os jovens com os olhos de Jesus e com os olhos de Dom Bosco. Se assim é, não apenas formação na missão, mas formação é missão. E missão é formação. Há uma frase do texto, aqui no capítulo 3º, que é uma verdadeira joia. Quando a formação é percebida como revelação do amor de Deus, isto é, ser sinais e portadores do seu amor,
Mais do que um conjunto de atividades ou obras, quando a missão é percebida como revelação do amor de Deus e a formação como resposta, a alegria de ser salesiano nunca acaba. Este é um belo caminho realmente e dá vontade de correr. Mas como preparar-se? Como tornar-se salesiano assim? Bem, tu disseste antes, frade ou não frade, fico com Dom Bosco, como fizeram Calheiro e Rua. Com a presença e com a experiência. Aprende-se a aprender. Se tem um cafaço ao lado, como aconteceu com o Dom Bosco, e não sozinho. A opção Valdoco, introduzida pelo Papa Francisco e pelo CG 28, neste capítulo da Ratio, significa deixar-se formar pelo contato real e permanente, não apenas ocasional, com os jovens mais pobres. Eles são os nossos primeiros formadores, e assim aprende-se a aprender com a vida, com a experiência. É a essência da formação permanente. E isto fazemo-lo juntos, salesianos, jovens, leigos, famílias. Este é o nosso sínodo. É sin odos, caminhar, ou se quiserem correr juntos. É assim que nos formamos, também na arte do discernimento, o que significa ler a realidade da missão em que estamos imersos por vocação, lê-la com os olhos de Deus e com os olhos de Dom Bosco. É preciso uma reserva formidável de energia para caminhar e correr sem se cansar. Poderia dizer se conseguiremos ou se corremos um risco de, em um certo momento da caminhada, não havermos mais esse combustível para continuar? Claro que existe esse risco, tal como existiu, aliás, para Dom Bosco. Não é por acaso que o capítulo se encerra com Maria, mãe e mestra, tal como foi para ele. Basta pensarmos em todos os seus sonhos. O que é Maria nestes sonhos? É na presença e companhia de Maria que a confiança da parte dele, de Dom Bosco, se torna cada vez mais próxima, cada vez mais visível, cada vez mais plena. É neste confiar-se que se pode caminhar e também correr ou até voar. Voar de Valparaíso a Pequim, sem medo que mais cedo ou mais tarde tenhamos de passar por algum caramanchão de rosas com os seus espinhos. Para o dizer com um santo salesiano como Dom Versilia, um missionário salesiano sem Maria Auxiliadora não é nada. Obrigado, bom caminho, boa corrida, bom voo.